Quando criança, sempre joguei Mario e Sonic. Eles fizeram parte da minha infância, adolescência e até agora, na minha atual fase adulta, eles continuam firmes e fortes. A primeira coisa que me vem em mente quando eu falo sobre ou até mesmo jogo eles é a infame rivalidade que eles tinham nos anos 90. Naquela época, os mascotes ficavam se alfinetando para poder ficar no pódio e ter o máximo de vendas possíveis de seus respectivos jogos e consoles. Supostamente, a rivalidade teria acabado no momento em que a SEGA parou de fazer consoles e começou a lançar jogos do Sonic e de seus outros jogos em consoles da Nintendo. Os dois até faziam parcerias em alguns jogos, como o das Olimpíadas, mas como todos sabem, a paz não existe, muitas pessoas são saudosistas e a princesa Disney é a melhor princesa. E vocês estão falando com uma parede. Já começando a dizer que Sonic e Mario são jogos completamente diferentes. Ambos contêm um gênero plataforma inserido neles, mas ambos têm intuitos diferentes. Mario é focado na exploração e ir mais lentamente para poder apreciar a paisagem, juntamente com a fase cheia de obstáculos, geralmente não tão difíceis. Sonic, por outro lado, é mais voltado para o arcade, sendo as fases bem mais dinâmicas e rápidas, baseadas no momento, sendo o principal objetivo repeti-las para poder obter o melhor tempo possível. Não que elas não sejam fáceis também. O que é momento, você me pergunta? Sabe quando o Sonic vira uma bolinha e ganha velocidade em rampas, fazendo jus à física? Então, é isso aí. Voltando a falar sobre exploração, eu diria que Sonic tem uma exploração mais ampla, você podendo pegar vários caminhos alternativos, sendo eles mais compensadores do que os outros. Em alguns jogos de Mario nós podemos pegar apenas 2 caminhos para poder terminar a fase, com o único objetivo de poder desbloquear uma fase secreta ao completá-la. Um exemplo muito bom é no Super Mario World, em que temos que apertar os P-Switches para poder ativar blocos especiais. Aqueles bloquinhos amarelos, verdes, azuis, e eu acho que é isso mesmo, apenas. Sendo o amarelinho que dá o cogumelo, o verde que dá a peninha, e o azul que só fica sendo o azul mesmo. Ele deveria dar, não sei, flor de fogo? Mas bem, outro exemplo também no Mario World é a Star Road, em que você tem que encontrar outro caminho secreto nas casas do Boo para poder encontrar essa maneira de você poder zerar o jogo mais rapidamente. A seleção de fases também é totalmente diferente, já que cada fase do Sonic contém 2 atos, a seleção totalmente linear, enquanto no Mario você tem a possibilidade de escolher em que fase você vai entrar primeiro. Apesar de Sonic estar na desvantagem, entre aspas, nesse quesito, ele acaba tendo uma coisa que os jogos do Mario não têm: fases dinâmicas. Cada ato é diferente do anterior. Por exemplo, em Angel Island, a primeira fase do Sonic 3 Knuckles, quando passamos pelo ato 1, encontramos um robô que incinera a floresta inteira e tudo começa a pegar fogo. A música muda, o cenário fica mais caótico, a ambientação, nossa, tudo fica mais diferente. Parece até uma fase nova. No Mario isso não acontece, ao menos nos clássicos. Nele, as repetições de temas são muito presentes. Se você for ver, por exemplo, novamente no Super Mario World, você pode encontrar nos dedos quantos tipos de cenário você vai encontrar no jogo. Não só isso, mas as músicas também são bastante reutilizadas. Isso permanente até no Mario 64, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, inclusive. Que apesar de eu amar essa pérola, eu não vou mentir, tem muita coisa reutilizada nesse jogo. Falando nele, após a transição do 2D para o 3D, esses dois jogos mudaram bastante. Mario agora sendo mais voltado a coletar itens, coletação, melhor estilo de jogo inclusive, muito foda, muito bom, incrível. E o Sonic, ninguém mais sabe o que o Sonic é. Exploração, aventura, corrida, deixa pra lá. Nos clássicos ele também sofria disso, ele não conseguia se manter em um único gênero. Sim, existem do Sonic 1 até o 3 Knuckles, mas esses aí foram os mais famosinhos. Se vocês forem dar uma olhada no histórico dos jogos de Sonic, vocês vão encontrar jogos interessantes, mas outros, a maioria mesmo, sendo que nem o Sonic Blast.
Olha, Sonic Adventure seguiu a mesma linha dos jogos do Sonic antigo, mas eles tiraram os atos e se tornaram fases únicas. Mas com um porém, você pode jogar com vários personagens, sendo cada personagem na maioria das vezes jogando os mesmos locais, mas com level design único, músicas diferentes e a visão e perspectiva de cada um em relação aos acontecimentos da história passada. A partir de Mario Sunshine, esse bigadudo começou a ter vários cenários e várias músicas totalmente diferentes. Eu amo isso. Até me pergunto o porquê dele ser um dos jogos do Mario que quase ninguém fala sobre. Se os jogos começaram a seguir esse padrão de ter fases únicas e não repetir nenhuma vez. Pelo menos no 3D. New Super Mario Bros. Jogo 2D do Mario criado para poder revitalizar a antiga jogabilidade do Mario e trazer aos fãs a nostalgia em que o Mario só caminhava da esquerda para a direita. Foi revolucionário para a época quando lançou para Nintendo DS. Mas com os lançamentos para os outros consoles ficou meio paia, sendo os mundos sempre a mesma coisa: grama, deserto, floresta, aquático, neve, montanhas e castelo do Bowser. Não tô nem mentindo, os 5 jogos foram todos a mesma coisa, menos no Wii U e Nintendo Switch, que são basicamente a mesma versão, sendo o Nintendo Switch a versão melhorada do Wii U. Mas eles só adicionaram mais um mundo no Wii U e no Switch. Depois me perguntam o porquê de preferir os jogos 3D do Mario. Outra coisa muito importante que difere os dois: história. Mario tem uma certa lore, mas ela só é contada a partir de spin-offs, como Mario RPG e Mario Paper. Mas nada disso é canônico, entre aspas, visto que são universos diferentes. Tudo que aconteceu nesses jogos não tem relação à história principal de Mario. Sonic, por outro lado, tem uma lore totalmente complicada e até às vezes desconexa. Eu sinceramente não vou explicar a lore do Sonic, dá uma pesquisada depois, é legal, bem legal mesmo. Ou vocês esperam eu realmente trazer um vídeo sobre? Se lembra de tudo que eu tinha citado anteriormente sobre Sonic Adventure? Pode esquecer, pois depois do Sonic Heroes tudo começou a ser mais uma vez uma bagunça. Cada jogo tentava inovar mais e mais, tentava inovar até demais, tendo execuções interessantes no papel, mas um tanto que falha na prática. Não que todos os jogos após o Heroes tenham sido ruins, afinal o mesmo divide opiniões, mas o lançamento de um jogo que agradava os fãs do ouriço eram difíceis de acontecer. Concluindo, Sonic e Mario são jogos diferentes, com intuitos diferentes e execuções diferentes. Comparar os dois é um pouco errado de certa maneira. Comparação entre jogos é inevitável, e é até que bom, porém ela como um todo é algo interessante. Seria interessante mesmo comparar pontos que façam sentido com a situação e ter uma disputa justa. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido mostrar a vocês o porquê. Obrigado por assistirem até aqui e lembrem-se, Sonic é melhor.